Olá, hoje a gente vai olhar de perto uma passagem bíblica bem, intensa. Jó 38, sabe? Aquele momento em que Deus responde a Jó lá do meio de um redemoinho. E para essa análise, a gente está se baseando no ensaio do Jorge Guerra Pires, publicado no Mente Ateísta. Ele usa o ceticismo do David Hume e também conceitos da neurociência, né? Para questionar um pouco a natureza dessa revelação. A questão de fundo aqui é: foi uma comunicação divina, sobrenatural mesmo? Ou será que tem outras explicações, talvez ligadas à nossa mente, ou até à forma como a história foi escrita? Vamos investigar isso. Para começar, o ensaio traz o filósofo David Hume para a conversa. É uma ferramenta filosófica forte para analisar milagres, certo? Qual é o ponto principal dele nesse contexto? Dele é, assim, resumindo, a gente só deveria aceitar um milagre se a alternativa, tipo, a pessoa se enganou, teve uma alucinação, interpretou errado, ou até o autor inventou, se essa alternativa fosse ainda mais inacreditável, mais milagrosa que o próprio milagre. Entendi. A navalha de Ockham, quase. A explicação é simples, tende a ser a melhor. Exato. Aplicando a Jó, o que seria mais provável, seguindo essa linha? Que as leis da natureza fossem suspensas para Deus falar num redemoinho, ou que Jó, naquele sofrimento todo, naquele estresse absurdo, tenha, sei lá, ouvido vozes nos sons caóticos do vento. Ou mesmo que seja um recurso literário do autor, né? O ceticismo de Hume, como apresentado no texto, pende para explicação natural ou literária. Interessante. E se Hume abre essa porta da interpretação, a neurociência talvez ajude a entender o como, né? Como isso poderia ter acontecido no cérebro. O ensaio cita a pareidolia auditiva. Isso, exatamente. Pareidolia auditiva. Que é aquela tendência de... É a nossa tendência cerebral de encontrar padrões familiares, tipo vozes ou música, em sons que são só ruído, aleatórios. Ah, tipo ver um rosto numa nuvem ou numa mancha na parede, só que com o ouvido. Perfeito, é o equivalente auditivo. E o ensaio levanta a hipótese, Jó, num estado de estresse extremo, de trauma, poderia estar, digamos, mais propenso a isso. O barulho de um redemoinho, que é intenso, caótico, seria o estímulo perfeito para o cérebro tentar achar uma voz ali no meio. Ainda mais numa cultura que talvez esperasse sinais divinos em crises. Faz sentido. O cérebro buscando ordem no caos. Então, a leitura cética seria que o redemoinho não foi um canal de comunicação divino, mas talvez um gatilho para uma ilusão, ou um símbolo. Essa é a interpretação que o ensaio explora. E mesmo se a gente pensar no redemoinho só como símbolo literário, o texto argumenta que ele funciona mais para mostrar poder para subjugar Jó com a força da natureza do que para dar uma resposta clara para as perguntas dele. O ensaio usa até uma expressão forte, espantalho epistemológico. Espantalho epistemológico? O que seria isso? Seria usar a força retórica, a imponência, o olha o meu poder, em vez de um argumento lógico, para encerrar a questão, entende? Intimidação em vez de diálogo. Nossa, pesado. E para trazer isso mais para perto, o texto compara com sinais ambíguos que a gente vê por aí hoje, e cita uma analogia do Sam Harris. Sim, compara essa situação do redemoinho com alegações mais modernas baseadas em sinais vagos, né? E aí vem a ironia que o Sam Harris levantou citada no texto. Imagina se o presidente dos Estados Unidos hoje dissesse que fala com Deus pelo barulho do secador de cabelo. Seria visto como, problemático, para dizer o mínimo. Exato! Seria considerado um absurdo, provavelmente um delírio. Aí a pergunta do ensaio é: por que o redemoinho seria fundamentalmente diferente? O ponto levantado é que o que muda é a aceitação cultural, a tradição, o tempo que passou, não a lógica da coisa. Objetivamente, ambos seriam canais bem arbitrários para uma comunicação divina. Então, a explicação mais simples, mais alinhada com o princípio do Hume, erro de interpretação, pareidolia, construção literária, continua sendo a mais parcimoniosa, a que exige menos saltos de fé. É barulhento, confuso. Não parece o método mais direto. Qual é a conclusão, então, que essa análise nos deixa? Olha,
A perspectiva do autor do ensaio é direta. Provavelmente não houve uma voz divina literal ali. O que teria havido foi a interpretação humana de um fenômeno natural barulhento, talvez. Ou a criação de uma cena literária muito forte pelo autor do livro. Essa interpretação seria moldada pelo sofrimento imenso do Jó, pelas expectativas da época e por essa busca que a gente tem por significado, né? Aplicando Hume, como o ensaio faz, o que sobra é o silêncio da natureza e a possibilidade de uma ilusão ou de uma metáfora poderosa. Isso dá muito o que pensar. Se essa análise está certa, se a nossa mente pode mesmo ouvir vozes ou encontrar sentido no meio do caos, especialmente quando a gente está sofrendo, onde mais na nossa vida a gente pode estar fazendo isso? Encontrando certezas, mensagens, padrões, em coisas que na verdade são bem mais incertas, mais complexas. Fica aí a reflexão.